Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Se você achou, diga amém. Vê se tem alguém do seu lado sem a palavra de Deus, compartilha com ele. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Repete comigo, diga assim: pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga glória a Deus. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela pertence à Grécia, é uma ilha que fica muito perto da Turquia. E esta ilha, este apóstolo já idoso, ele foi para lá. No capítulo 1 de Apocalipse diz que ele foi mandado para a ilha de Patmos só porque ele pregava o evangelho de Cristo, só porque ele pregava a palavra de Deus. João foi exilado, João foi enviado para a ilha de Patmos. Na época de João, na época que ele escreveu o Apocalipse, havia uma perseguição muito forte do Império Romano sobre a igreja. Nessa época existia o chamado culto ao imperador. Todo mundo tinha que adorar o imperador, as colônias do reino tinham que adorar o imperador, tinha que fazer um culto de adoração, tinha que se prostrar diante da imagem chamada de César. Só que aí os cristãos não aceitavam. Certamente João foi um dos que foi contra isso, um dos que não aceitou isso corretamente. Cristão, quem crê em Deus, quem acredita nas Escrituras, quem segue a Jesus, jamais se dobra diante de qualquer tipo de imagem. E por causa disso, este homem foi enviado para a ilha de Patmos. Durante muito tempo, algumas pessoas divulgavam que o livro de Apocalipse era um livro que não se deveria ler, era um livro que era complicado de se entender, era um livro que só tinha tragédias. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro que tem um propósito muito importante, que é encorajar a igreja. O livro de Apocalipse é um encorajador dos cristãos. O livro de Apocalipse, ele foi escrito além das revelações. Ele tem, certamente, você já deve ter lido, e tem umas imagens, umas figuras muito enigmáticas, tem uns negócios lá de 7 cabeças, tem muita coisa realmente enigmática. Mas o livro tem um propósito de nos encorajar, tem um propósito de nos motivar. Certamente eu creio que João, lá naquela ilha, sendo obrigado a trabalhar nas minas daquela ilha, mesmo idoso, este homem se motivou demais quando Jesus se revelou para ele, quando Jesus mostrou para ele o céu, quando Jesus abriu os céus para ele, para mostrar a revelação do Apocalipse. E nessa noite, Jesus quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele quer motivar você.
Jesus quer nessa noite te dar um gás novo. Jesus nessa noite quer que você se motive nele, se motive no Senhor, se motive nas Escrituras. Nessa noite Deus quer te dar uma palavra, querido, para você sair daqui alegre, para você sair daqui vendo que vale a pena você seguir a Cristo, vale a pena você estar numa igreja, vale a pena você fazer parte de uma igreja. Nessa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite Deus quer te dar uma palavra, para você não andar mais cabisbaixo, para você poder mudar a sua visão quanto ao reino de Deus. Nessa noite, querido, Deus quer que você abra o seu coração para entender o que Ele quis dizer neste capítulo que lemos, nesses versículos que lemos. A primeira coisa que eu quero tirar desse capítulo, desse versículo, para mim e para você, é que você que está aqui, você que está fazendo parte desta igreja ou de outra igreja, você que está nos visitando, você precisa entender uma coisa: uma igreja na sua vida é muito importante. Você precisa ter uma igreja, você precisa frequentar uma igreja, você precisa estar em uma igreja, você precisa fazer parte de uma congregação. A igreja é muito importante na vida das pessoas. Se você for ler todas as cartas que foram enviadas para as igrejas, começa aqui no capítulo 2, e todas as cartas o apóstolo usa essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As cartas foram direcionadas à igreja, foram direcionadas às igrejas. Por isso João vem confirmando que Paulo, que Pedro escreveram para as igrejas. Você precisa participar de uma igreja, querido. Você tem que estar fazendo parte de uma igreja. Essas cartas por si só fazem cair por terra uma onda, um modismo que está surgindo e está ganhando força, que são os desigrejados. Nós já até falamos sobre isso aqui. As pessoas que estão dizendo que são da fé, mas não fazem parte de uma igreja. As pessoas que dizem que creem em Jesus, mas creem em Jesus em casa. Estas cartas, só de você lê-las, cai por terra esta doutrina. Essa doutrina não é bíblica, essa doutrina não é da parte de Deus. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. É verdade, mas você não pode congregar em qualquer lugar, você tem que congregar numa igreja. Você tem que fazer parte do corpo, você tem que estar em uma igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, ele diz assim: não deixemos, na linguagem internacional, nova versão internacional, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você, querido, que está nos visitando, não tem uma igreja, você precisa procurar uma igreja, ou uma igreja perto da sua casa. Mas você não pode ficar fora de uma igreja. Não tem como você viver a sua vida fora de uma igreja. Por que você precisa de uma igreja? Primeira coisa que eu quero destacar para você, porque a igreja por si mesmo, a igreja já é vencedora. A igreja de Cristo já é vencedora. Por isso que você precisa estar em uma igreja. Ela é considerada a noiva de Cristo. Ela é considerada aquela que vai encontrar com Jesus. E Jesus já está pronto, esperando a sua noiva. Por isso que Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Querido, pode surgir a perseguição que for na vida da igreja, pode surgir os demônios que forem, pode surgir a sinagoga de Satanás que forem, pode surgir as leis que forem, mas a igreja já é vencedora. A igreja é vencedora, porque Cristo venceu pela igreja. Por isso que você precisa estar numa igreja. Você tem que fazer parte de uma igreja. É na igreja que você conhece, que você entende melhor qual é o caminho de vitória. É numa igreja que você entende o que é caminho de vitória, o que é estar no caminho de vitória. Para isso você precisa estar numa igreja. Segunda coisa, porque nós precisamos de estar numa igreja. Ela, além de ser vencedora, a igreja nos ensinará, a mim e a você, a sermos vencedores. A igreja é a única instituição nessa terra que ensina você, ensina a mim a ser vencedor.
Porque estar no caminho da vitória é uma coisa, mas ser um vencedor existe todo um percurso. É combater o bom combate, é guardar a fé, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, o 2º livro. E era exatamente isso que Jesus dizia no versículo 11, ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que a expressão que é usada, que é utilizada para todas as cartas dessas igrejas é a mesma: ao vencedor. Depois você pode ler em casa, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, você lê rapidinho as cartas das igrejas. Nessas cartas, sempre a expressão é a mesma: ao vencedor. Sempre Jesus manda João escrever ao vencedor. E o vencedor aqui da Bíblia não é aquele que conquistou riquezas, prosperidade, não é nada disso. Não é isso que a Bíblia aqui está dizendo. Você pode ser um grande empresário, você pode ser uma pessoa bem sucedida na sua vida financeira, na sua vida material, mas você pode ser também um trabalhador simples. Você pode ser um trabalhador dos mais simples que tem. Você está inserido nesse que é vencedor. O vencedor da Bíblia aqui, que João está dizendo, não é esse tipo de vitória que nós imaginamos. Não é esse tipo de vitória que nós pensamos. O vencedor descrito por Jesus está aqui no verso 8, que você pode acompanhar na sua Bíblia. No verso 8, na parte B, ele diz assim: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esses são os vencedores, estes são a quem a igreja, a quem a carta é direcionada, ao vencedor. Você pode ser quem você é, você pode não ter muita influência na sociedade, você pode não ser muito conhecido, mas aqui nesse texto diz, você pode ter pouca força, mas se você guardar a palavra, se você não nega o nome de Cristo, você é um vencedor. É isso que o texto está dizendo. O vencedor aqui não é porque você tem um carro novo, não é porque você acabou de conquistar isso ou aquilo, é aquele que guarda, aquele que preserva a sua fé, aquele que persevera até o fim, aquele que guarda a palavra. E a igreja é o instrumento de Deus para nos ensinar a palavra, para nós amarmos a palavra, para nós andarmos com a palavra, porque guardando a palavra é que nós vamos ser chamados de vencedores por Cristo Jesus. A igreja ensina-nos a palavra que nós vamos aprender e seremos chamados de vencedor. Em nenhuma circunstância, quem guarda a palavra de Deus nega o seu autor. Em nenhuma circunstância, quem guarda a palavra de Deus, que guarda no coração, por mais perseguido, por mais dificuldades que passa, ele jamais nega o seu autor. Vencedor aqui é aquele que dá atenção às promessas e os avisos das Escrituras. Vencedor aqui é aquele que rejeita, aquele que não aceita os assédios daqueles que são, que a Bíblia coloca aqui como dos da sinagoga de Satanás. E hoje, querido, o que mais nós temos ao nosso redor são sinagogas de Satanás. O que mais nós temos ao nosso redor, o que mais nós temos acesso no meio da televisão, são as sinagogas de Satanás. Aqueles que dizem que são, mas na verdade não são. Aqueles que pregam que são, mas na verdade não são. Por isso que você tem que guardar a palavra, para que você não seja enganado, para que eu não seja enganado. E a única instituição que pode fazer isso por mim e por você é a igreja. A igreja é a única instituição. Mas eu quero chamar a sua atenção a forma que Jesus manda João escrever para as igrejas. A expressão que João escreve vem sempre no singular. Ele está escrevendo para a igreja, mas ele não coloca no plural, ele coloca no singular. Ele diz, em todas as cartas ele diz, ao vencedor, mas ele está escrevendo para a igreja. Eu entendo que quando ele escreve assim, a primeira coisa é porque é algo individual, é algo pessoal, é algo para você, não é para a sua casa, mas é para você. Você primeiro tem que aceitar, tem que absorver esta palavra na sua vida. É algo impessoal, é algo que vem para você como pessoa. E o único lugar, a igreja, ela é o único lugar onde você ouve a palavra e você decide se você vai ser vencedor.
A única instituição que você faz parte e aonde você decide, é diferente lá fora do mundo. Na igreja, você decide se você vai ser vencedor ou se você não vai ser vencedor. Por isso que eu entendo que a palavra, quando ele coloca o vencedor, é algo muito pessoal. A segunda coisa que eu posso entender nesse texto, quando ele escreve ao vencedor, é que eu e você, cada pessoa que está aqui, tem as suas lutas, tem as suas provações, tem as suas dificuldades. A igreja na terra, a igreja que você faz parte, ela não pode passar essas lutas por você, mas ela pode passar essas lutas com você. A igreja não vai passar suas lutas pessoais, porque são suas, mas a igreja passa as suas lutas junto com você. A igreja consegue fazer isso. A igreja tem essa capacidade. Chorar com os que choram, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 15. E eu entendo, querido, isso como sendo uma maneira de nós ouvirmos o Espírito. Quando nós passamos tribulações, problemas, dificuldades, nós ficamos muito mais sensíveis ao que Deus está fazendo e que Deus vai falar. Quando nós passamos por lutas, nós queremos buscar mais a Deus, amém ou não? E aí o Espírito fala para nós. E aí o Espírito vai ministrar a você particularmente, e não à igreja. A igreja pode passar com você, mas a palavra vai ser para você. A palavra de sustento vai ser para você. Terceira coisa que eu aprendo por estar no singular, é que o Espírito ele não nos quer vivendo, não nos quer vivendo, agindo na periferia da igreja. Se é no singular, o apóstolo está dizendo algo pessoal, individual, e isso quer dizer que não é tempo, que não é para você viver, nem eu viver na periferia da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, Paulo escreve assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Um vencedor não vive à margem dos comandos e das revelações da sua igreja. Um vencedor, aquele que a Bíblia chama de vencedor, ele não fica à margem das revelações, ele não fica criticando o que Deus está falando para a sua igreja, a visão, os valores, os princípios de uma igreja, da sua igreja ou dessa igreja. Se elas estão em conformidade com as Escrituras, quem é vencedor aceita e vivencia todos esses valores e todas essas questões. O vencedor não fica em periferia, não fica na periferia da igreja. Foram 7 cartas, queridos, 7 cartas para 7 igrejas. Se você for olhar 7 cartas, uma carta que foi feita para a igreja de Laodiceia, só tinha crítica. Jesus quebrou o cano na igreja de Laodiceia. Nas outras 4 igrejas, a igreja de Tiatira, Sardes, Éfeso, essas igrejas, Deus, Jesus, por meio de Paulo, por meio de João, só mandou críticas e também mandou elogios. Mas 2 igrejas, essa que lemos o texto de Filadélfia, e a igreja de Esmirna, Cristo só fez elogios. Você não encontra crítica nesse texto que lemos, nem na igreja de Esmirna foi elogio. Porque eu entendo que esta igreja vivenciava os seus valores, esta igreja vivenciava a revelação da sua liderança para a igreja, e somente para essas 2 igrejas, se você for ler, é citada essa expressão de sinagoga de Satanás e os falsos judeus. Somente para essas 2 que é citada essas pessoas, ou este grupo de pessoas de sinagoga de Satanás. Por que isso? Porque quando a igreja resolve viver os valores, a visão, a revelação da sua igreja, tem sempre outros que se levantam para dizer: não é bem assim, a sua igreja está exagerando. Quantos aqui já não ouviram que nós, Igreja Evangélica Vida, somos radicais? Quem já ouviu, levanta a mão, que nós somos radicais. Olha quantas pessoas. Agora, quantos que já ouviram que estão nessa igreja aqui, porque essa igreja é extremamente séria e correta com as suas coisas? Quantos já ouviram? A maioria. Você sempre vai ter uma sinagoga de Satanás, irmão. Você sempre vai ter uma sinagoga de Satanás contra a sua igreja. Você que é de outra igreja, sempre você vai ter. Porque você está lutando para viver os valores e as revelações da sua igreja a qual você faz parte. Da sua igreja a qual você faz parte.
o Espírito de Deus, quando fala na igreja, o Espírito de Deus, quando se revela na igreja, tem sempre aqueles que se levantam para ir contra a revelação de Deus. Por que você acha que João foi mandado para Patmos? João foi mandado para Patmos porque os líderes não queriam que a revelação de Deus fosse pregada, mas mesmo lá no Patmos, Deus fez o seguinte: Deus deu uma revelação muito mais forte, muito mais poderosa, que foi o Apocalipse para João. Deus vai te dar revelações, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, se você na sua igreja obedecer e seguir os valores da sua igreja, porque são revelações de Deus para a sua igreja. E Deus tem falado nessa igreja, e Deus tem revelado-se nesta igreja, e Deus tem se manifestado nesta igreja. O problema é que às vezes nós achamos que manifestação de Deus é só o coxo andar, ou é só o cego enxergar, é só o aleijado andar. Não, irmãos, a manifestação de Deus acontece de outras formas também. Se você estava domingo passado participando da revisão do treinamento de evangelismo, você entende o que eu estou dizendo. A sala que fizemos a revisão estava lotada, graças a Deus, lotada de líderes, lotada de crentes, lotada de pessoas que querem mudar a vida. E eu senti naquele lugar Deus se revelando. Teve um momento que nós ministramos e os pastores chamaram à frente todas as pessoas que estavam ali e que tinham medo, que tinham um trauma, um pavor, travava quando via falar de Jesus. E lá na frente encheu de pessoas. E os pastores começaram a orar, e os pastores começaram a ungir, e os pastores começaram a declarar cura. Os pastores começaram a orar a Deus para quebrar essa barreira, esse trauma. Queridos, naquele momento eu senti, eu percebi a glória de Deus naquele lugar. Imagine você vendo assim muros caindo, correntes sendo quebradas. Eu vi a manifestação de Deus naquele lugar, porque Deus tem se revelado na vida dessa igreja. Se você vem na tarde da bênção, Deus tem se revelado. Se você vem na noite da bênção, Deus tem se revelado. Se você vem nas orações de manhã dessa igreja, Deus tem se revelado. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que Deus tem feito. Ouça o que o Espírito de Deus está falando para esta igreja. E eu tenho certeza que você que é de outra igreja, está nos visitando, nos assistindo pela internet. Se é uma igreja que está em conformidade com as Escrituras, Deus tem se revelado na sua igreja também. Deus tem se revelado na sua igreja. A quarta coisa, queridos, que eu entendo que nós precisamos estar numa igreja. Numa igreja, Jesus, Ele abre portas que ninguém fecha. Só na igreja, só através da igreja, Deus nos abre portas que ninguém fecha. Alguns estudiosos, ao falar sobre esse texto, quando ele diz aqui que Jesus fala, eu colocarei uma porta na sua frente, eles dizem que é uma porta que ele está se referindo ao evangelismo. A porta de evangelizar, mesmo diante da perseguição que a igreja de Filadélfia estava sofrendo. Mas nós podemos pegar esse texto também e trabalhar nesse texto para dizer para mim e para você que Jesus abre também algumas portas para nós. Jesus abre uma porta para a gente muito interessante, muito forte, que tem que fazer parte da minha e da sua vida, que é a porta da mudança de vida e de comportamento. Na igreja, Jesus abre essa porta para você. Na igreja, Jesus abre a porta de mudança de vida e de comportamento. O Espírito de Deus está falando para você, querido. Você que chegou aqui hoje, o que você fez de hoje, essas 6 horas e 15 minutos para trás, o Espírito de Deus está dizendo para você, esquece, porque se você quiser hoje, Deus abre uma porta de mudança de vida e de comportamento para você. Mas você tem que deixar isso para trás a partir de agora. Porque essa porta, a igreja abre por meio de Cristo Jesus. Jesus na igreja, Ele abre a porta de milagres e de intervenções divinas. Jesus abre essa porta de milagre. Jesus abre a porta das intervenções de Deus. Jesus abre a porta do trabalho no reino de Deus. O que mais a igreja nesses últimos tempos está precisando? De pessoas para trabalhar no reino. Pessoas para arregaçar a manga e trabalhar no reino. Uma outra porta que Jesus abre para mim e abre para você, está no versículo 12. Ele diz, eu farei de você vencedor, coluna no santuário de meu Deus. Jesus, quando usa essa expressão, farei de você coluna no santuário de meu Deus, sempre que você lê
A Bíblia, sempre que você vê alguns ensinos de Jesus, Jesus sempre ele faz parábolas, analogias, alegorias, ele compara com alguma coisa. E essa igreja de Filadélfia, a cidade onde eles estavam situados, era uma cidade que vivia em constantes terremotos. O povo vivia com medo de terremoto. O povo vivia com medo dos abalos sísmicos. Era comum nas casas daquela época dessa cidade, você passar, e lá tinha casas rachadas, casas trincadas. Por isso que Jesus usa essa expressão: ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus. A porta que Jesus abre para mim e para você nesse versículo 12, é a porta da firmeza na fé no Senhor. A igreja, por meio de Cristo, abre essa porta para mim e para você, porque ter fé é uma coisa, mas manter a fé é outra. Você precisa manter a sua fé firme. Sua fé não pode abalar porque você teve um problema na igreja. Sua fé não pode abalar porque você teve um problema na célula. Sua fé não pode abalar porque você ouviu alguém falando alguma coisa contra você, porque você teve um ensino que você não concordou, teve algo que você não concordou. Sua fé não pode ser abalada por isso. Sua fé não pode ser abalada porque um milagre que você esperava não aconteceu. A sua fé não pode estar firmada nisso. Por isso que Jesus usa essa comparação com o terremoto, com a cidade, e diz: eu farei do vencedor aquele que vai ser uma coluna no santuário de meu Deus. Terremotos não vão abalar, abalos sísmicos não vão derrubar. Nesta noite, Deus está dizendo para você: firme a sua fé. Ele vai firmar a sua fé, Ele vai fazer a sua fé ficar como uma coluna no santuário de Deus, inabalável, inabalável. Quantos estão acompanhando esse caso aí do pastor Marco Feliciano? Quantos estão vendo na televisão? Ele foi aí eleito presidente lá de uma comissão de direitos humanos, e está um problemão, um monte de gente levantando, aquela confusão toda. Não estou aqui para dizer, irmãos, para defender ninguém. Não sei como é que é a vida dele, não sei como que é, mas uma coisa você pode ter certeza: se ele não fosse evangélico, não teria essa confusão toda. Se ele não fosse um pastor, não declarasse lá a sua fé em Cristo, com certeza isso aí não estaria em todos os canais de televisão. Estão deturpando o que o camarada falou, não estão analisando o que foi dito. Por que isso? É para abalar a sua fé, é para abalar a fé dele. Não sei como é que está a vida dele em Brasília, não sei de nada. Eu quero trabalhar aqui com a ideia de um homem crente, de um homem que teme a Deus, de um homem que anda com Deus. Não abale a sua fé por causa disso. Eu fiquei sabendo do escândalo da igreja B, da igreja A. Porque o pastor caiu. Porque isso, é porque aquilo. Não abale a sua fé por causa disso. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo de muitos escândalos. Vai chegar o tempo de muitas pessoas que você achava que era o bambambam do evangelho, e você descobre que não era nada. Por isso que a sua fé tem que ser afirmada. Sua fé tem que estar como essa coluna que ele coloca aqui. Jesus está dizendo para você nessa noite, querido. Quem sabe a sua vida está muito abalada, quem sabe a sua vida está sofrendo tremores. Deus está abrindo uma porta hoje para você, para que você se apodere dela e pare dessa tremedeira na sua vida. Pare, é hora de você firmar. Quem sabe a sua vida está abalada por tantas coisas, por tantas situações, que você está perdendo o controle, você está perdendo a vontade de viver. Deus está te chamando hoje aqui, para você sair daqui motivado a viver, motivado a caminhar, motivado a ser um vencedor, a caminhar um trilho de vitória. Você não pode, se você está aqui, a sua vida está abalada, a sua vida está trincada, Deus tem uma promessa para você nessa noite. Ele quer fazer de você coluna no santuário de Deus. Mas para isso, você precisa passar pela porta principal e a porta mais importante que Jesus abre, a porta da salvação. Para você obter todas essas vitórias, você precisa passar pela porta que leva à salvação. Essa é a porta mais importante. No capítulo 10 do livro do Evangelho de João, desse mesmo João, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Se você passar pela porta da salvação, além de todas essas promessas que eu falei para você, além de todas essas bênçãos que eu falei para você, Jesus promete fazer muito mais para mim e para você. Eu queria que você escutasse com atenção o que eu vou dizer para você.
Quando você passa pela porta da salvação, se você for ler essas cartas às igrejas, tem pelo menos 8 promessas. 8 promessas de Deus para quem passa pela porta. A primeira promessa eu já te falei. Deus vai transformar você numa coluna do santuário do templo de Deus. Eu vou citar para você as outras 7 promessas. As outras 7. Primeira, segunda, já falei a primeira. Se você passar pela porta, você se alimentará da árvore da vida. Terceira promessa, você não sofrerá o dano da segunda morte. Quarta promessa, você comerá do maná que está escondido. Se você vai ler as cartas, Jesus dá essa revelação para João. Existe um maná escondido. Se você não se lembra, o maná foi um alimento que Deus fez cair do céu quando o povo atravessava o deserto. O povo não tinha o que comer e Deus mandou o maná do céu. E ele diz aqui em Apocalipse que existe um maná escondido para aquele que vai ser vencedor. Quinta promessa, terá um nome novo. Você vai ter um nome novo escrito numa pedrinha branca. Olha que coisa tremenda. Se uma pedrinha branca, que pedrinha branca é essa eu não sei. Pode ser uma joia valiosíssima, quem sabe um diamante celestial. Mas o seu nome vai ser novo e vai estar escrito numa pedrinha branca. Sexta promessa de Deus para você: você terá autoridade sobre as nações. Você julgará as nações. Sétima promessa de Deus: você terá o seu nome, eu terei o meu nome confessado diante de Deus e diante dos anjos pelo próprio Jesus. Oitava promessa para você dar um glória a Deus. Assim como Jesus venceu, sentou-se com Deus em seu trono, você que passar pela porta da salvação, irá se assentar no trono de Jesus. Você se assentará no trono de Jesus. Irmãos, isso é para você gritar, é para mim gritar. Vencedor vai sentar no trono do Filho. Ele diz, está escrito, depois você lê em casa, Apocalipse capítulo 4, verso 21. Assim como ele venceu, sentou no trono de Deus. Ele diz, é como se quando você chegar no céu, você passou pela porta da salvação. Ele vai dizer para você: eu vou levantar do meu trono e você vai sentar no meu trono como vencedor. Porque vencedor tem honra, vencedor é honrado, vencedor ele rompe e no final ele adquire a sua grande almejada vitória. Mas para isso, querido, você tem que passar pela porta da salvação. Não tem jeito. Se é a porta da salvação, você pode ser gente boa, camarada bom, mulher boa, gente fina, não faz mal a ninguém, nem uma mosca. Mas se é a porta da salvação, você não adquire todas essas promessas. Eu quero pedir você para ficar de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero repetir essas promessas para ficar bem gravada no seu coração. E em casa, você pega o livro de Apocalipse, o capítulo 2 de Apocalipse. Rapidinho você lê, são 2 capítulos, 2 capítulos, capítulo 12 e capítulo 3. Você vai se deleitar nessas promessas. Eu quero pedir você para fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Eu quero, enquanto a Morgana está vindo e vai tocar, eu quero lembrar você a primeira grande promessa para quem passa pela porta da salvação. Você vai ser feito coluna no santuário de Deus, inabalável. Nada vai te abalar, nada vai te derrubar, nada vai trincar a sua vida. A segunda, você vai se alimentar da árvore da vida. Você não vai sofrer o dano da segunda morte, porque todos serão julgados, menos aquele que passar pela porta da salvação. Nós não seremos julgados para a morte. Nós apresentaremos-nos diante de Deus como vencedores para os galardões. Mas aqueles que não passaram pela porta da salvação vai sofrer o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Quarta promessa: você vai comer juntamente conosco. Eu quero estar comendo lá do seu lado o maná que está escondido no céu. Quinta promessa: eu e você vamos ter um nome novo escrito numa pedrinha branca. Eu e você, sexta promessa, teremos autoridade e julgaremos as nações. Sétima promessa:
eu e você vamos ter o nosso nome confessado por Jesus, diante do Pai e diante dos anjos. É por isso que ele escreve a Filadélfia, ele diz assim: conheço as suas obras. E ele vai chegar diante do Pai e vai falar: Pai, aqui está João, eu conheço as obras dele. Pai, aqui está Léa, eu conheço as obras. Pai, aqui está Sônia, eu conheço as obras. Oitava promessa: como Jesus venceu, sentou com Deus no seu trono, você que passar pela porta da salvação, irá se assentar no trono de Jesus. Mas para isso você nessa noite tem que passar pela porta da salvação. E a igreja está orando por você. E eu quero saber de você que está aqui hoje, que nunca tomou uma decisão por Jesus. Onde você está aí mesmo, no seu lugar. Se você hoje quer romper com todas essas coisas, quem sabe você tem até dúvida, você que está na igreja, tem até dúvida, se você realmente já passou pela porta da salvação. Hoje, nesta noite, você vai passar por ela de forma definitiva. Onde está você nesta noite, que vai levantar a sua mão no seu lugar, para passar pela porta da salvação? Onde está você, nesta noite aqui neste lugar? A igreja está orando, porque esse é um momento extremamente importante no reino espiritual. Onde está você? Estenda a sua mão aonde você está. Pare de ficar preocupado com o que você fez até antes deste culto, nos dias passados, anos passados, semanas passadas. Nesta noite, Deus está escrevendo o seu nome, se você quiser, no livro da vida. Mas para isso você tem que passar pela porta da salvação. Onde está você? Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão. Aonde você está? Aí mesmo, uma primeira pessoa, já vi sua mão, e Deus te abençoe. Ali, Martim, uma pessoa já levantou a mão, Tânia. Uma pessoa, e você vai trazê-la aqui. Outra pessoa, segunda pessoa, que vai levantar a mão. Outra pessoa ali, Deus abençoe a sua vida. Ali no lado direito. A igreja está orando. Hoje é dia de você passar pela porta da salvação. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque Jesus não vai se envergonhar de você. Jesus nunca vai se envergonhar daqueles que passam pela porta da salvação. Ele vai chegar diante do Pai e vai confessar o seu nome, e vai dizer: este aí, é esta aí. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa que vai levantar a mão? Levanta a sua mão aí. Aí onde você está, no seu lugar. Aí no seu lugar, porque nós precisamos andar. Nós temos a ceia. Tem outra pessoa aqui na lateral. Vem aqui com ele. Vem aqui com eles. Traga. Isso, o casal. Está vindo o casal. Que coisa linda. Coisa maravilhosa. Coisa linda e maravilhosa. Vem um casal de consolidadores aqui. Um casal de consolidadores. Um casal de consolidadores. Ainda há tempo de você, querido, passar pela porta da salvação. Jesus está te chamando. Chega de você viver uma vida trincada, uma vida complicada, conturbada, atribulada, oprimida. Hoje é dia de você passar pela porta da salvação e você se apoderar dessa palavra. Você se apoderar da palavra: ao vencedor. Ao vencedor. Ninguém vence nessa vida se não passar pela porta que é Jesus. Onde que está a outra pessoa para a gente orar por eles? Onde está? Onde está? Se não tem mais ninguém, eu quero fazer um apelo para você que é da igreja ou de outra igreja, a você que está nos assistindo pela internet, você que está andando com Cristo, você que está andando com Jesus, já passou pela porta, mas está com algumas dúvidas e alguns temores. Essa igreja de Filadélfia era uma igreja simples, talvez até uma igreja pobre, mas uma igreja que era firme em guardar as palavras de Deus. Quem sabe você está precisando de um renovo na sua vida, para caminhar de forma mais forte no seu evangelho, de forma de você ver que você está titubeando na sua fé. Eu quero convidar você para sair do seu lugar rapidamente, e você vai ficar aqui à esquerda. Você que já anda com Jesus, mas sabe que está meio em dúvida até com essa palavra de vencedor, que você é um vencedor, você é. Mas quem sabe você está precisando de um renovo, está tão atribulado com os últimos acontecimentos. Vem aqui na frente e se ajoelhe, se você puder, aqui, porque eu quero orar por eles aqui agora. E logo em seguida nós vamos orar por você, no nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, ore comigo. Ore comigo. Ore comigo. Ore comigo. Você que está aqui na frente, ore comigo e diga assim: Senhor Deus, ore comigo, diga: Senhor Deus, nesta noite eu peço perdão
por todos os meus pecados, pelo tempo que eu andei longe do Senhor. Mas hoje eu aceito Jesus, a porta da salvação, e eu mudo a minha vida hoje. Eu quero hoje pedir ao Senhor para te tirar as rachaduras da minha vida, as trincas. Eu quero me firmar. Eu quero essas promessas sobre a minha vida, e quero ser um instrumento do Senhor para levar para os outros. Eu quero, diante do Senhor, declarar que eu não vou viver na periferia da igreja, mas eu vou viver como um vencedor, um trabalhador do reino, para a glória do Senhor Pai. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor, eu quero colocar a vida desses queridos e dessas queridas nas suas mãos. Ó Deus, há pessoas chorando aqui na frente, há pessoas realmente dizendo: Deus, muda a minha vida. Senhor, eu creio que agora o Senhor entrou, o Senhor os fez passar pela porta da salvação, e a vida deles não vai mais ser a mesma. Eis aqui 4 vencedores, Senhor. Eis aqui esses que o apóstolo João escreve: ao vencedor eu farei comer do maná que está escondido. Ao vencedor, que são vocês 4 hoje que vieram à frente, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Senhor, os abençoe. Senhor, os guarde de maneira poderosa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Siga essas pessoas de vermelho, elas vão anotar o nome de vocês. Siga essas pessoas de vermelho. Siga essas pessoas de vermelho, em nome de Jesus. Siga essas pessoas de vermelho. E você, igreja, cadê você? Quero orar por você. Sabe, você está precisando se firmar mais. Sabe, está precisando de algo novo de Deus na sua vida. Estenda sua mão para frente, nós vamos orar por você. Você que está precisando, estenda sua mão para frente assim. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar sobre você que você é vencedor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor nesta noite para afirmar mais você. Eu quero pedir a Deus nesta noite para tirar do seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero orar por você que nos assiste na internet. Eu quero orar por você que é de outra igreja, mas tem acumulado no seu coração palavras, tem acumulado no seu coração ensinos, que está batendo forte contra as revelações da sua igreja. Nessa noite eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus para ir no seu coração e tirar, arrancar isso. Isso não pertence a você. Deus tem chamado você para você viver conforme a revelação da sua igreja, conforme a visão da sua igreja, e isso vai redundar em bênção, em vitória na sua história. Por isso eu quero pedir a Deus nesta hora para te tocar onde você está, e quero declarar que você, a partir de hoje, vai buscar um jeito. Você vai procurar os pastores, os líderes, vai procurar os ministérios, vai sair da periferia da igreja. Você foi chamado para ser vencedor, e não para ser aquele que vai conforme outros estão falando. Você foi chamado para ser vencedor, e vencedor anda conforme a revelação que a liderança da sua igreja tem te dado. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, querido. Eu quero me despedir das pessoas que nos assistem pela internet, porque nós vamos agora participar da ceia. O pastor Rogério vai estar conduzindo esse ato, e nós queremos despedir de você que nos assistiu pela internet. Que Deus te abençoe, no poder do nome de Jesus. Pastor Rogério.